Olá! Hoje o Vitrine na TV está recebendo uma convidada diretamente de Juiz de Fora, a nossa querida parceira, novata aqui no Vitrine, a doutora Raquel Muniz. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda ao Vitrine. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, doutora Raquel. Gente, a doutora Raquel, a especialidade dela é uma medicina que hoje está, assim, super em alta, porque, na verdade, a gente é o que a gente come. E a doutora Raquel, ela trabalha com a medicina integrativa, ela é nutróloga. Inclusive, nós vamos saber dela daqui a pouquinho, mas já estou sabendo aí que ela fez até cursos com o doutor Laí Ribeiro. Olha que maravilha. Doutora Raquel, vamos começar assim. O que é essa medicina integrativa, para as pessoas entenderem bem no popular? Bom, Adriana, a medicina integrativa ela é a medicina que aborda um tratamento sistematizado em todas as especialidades médicas. A gente faz o tratamento integral da pessoa, com enfoque muito na parte também, inclusive, da desintoxicação, a parte de metais pesados, parasitas, e muito na parte ortomolecular também. Pois é, doutora Raquel, a gente conversando em off durante esses dias, você tem falado muito a respeito dessa parte da desintoxicação. O que é isso? Como que é esse processo? Bom, Adriana, hoje a gente vive num mundo onde as pessoas estão muito intoxicadas, tanto pela parte de metais, que vem pela poluição, por parte dos alimentos, que a gente, infelizmente, hoje as refeições são cada vez muito rápidas, e as pessoas não têm tempo de preparar o seu próprio alimento. Então, isso tem um efeito muito devastador, às vezes, em cima da saúde das pessoas. Então, a gente hoje tem um quadro de várias doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, o câncer mesmo está aí afetando grande parte da população. Então a gente nunca teve tanto. Então a gente precisa ter essa abordagem holística em cima das pessoas e fazer esse tratamento que na verdade é limpar o organismo das pessoas. Então eu trabalho muito primeiro com essa parte de desintoxicar tanto de parasitas como de metais, que é a base do tratamento na Alemanha. A Alemanha hoje se prima muito pela desintoxicação. Isso está chegando no Brasil agora, tem pouco tempo. Certo. Mas é muito importante essa abordagem e a gente olhar para o nosso paciente e fazer, primeiramente, essa desintoxicação. Então, você olha o paciente, vamos dizer assim, num todo, global. Num todo. Faço essa abordagem num todo, elaboro o meu diagnóstico, faço anamnese, o exame físico, peço alguns exames específicos, tenho os exames laboratoriais. Então, de posse de todos esses mecanismos, fica, às vezes, mais fácil de tratar aquela doença. Certo. E normalmente, quando o paciente te procura, ele quer emagrecer, o que é que ele quer? Porque você é nutróloga. Exatamente. O paciente que me procura quer qualidade de vida. Certo. Ele procura muita qualidade de vida. Às vezes, ele não está com sintoma específico, mas ele quer melhorar a vida naquele momento para ele colher os frutos lá na frente. Ele não quer adoecer daqui a 10, 15 anos. Então, a medicina também é muito preventiva. Trabalho muito com a prevenção. Antes que a doença apareça, eu estou cuidando desse paciente. Doutora Raquel, a gente sabe que essa sua, vamos dizer assim, sua área, né, especificamente, ela fala também, ela trata também muito de modulação hormonal, que hoje as pessoas estão assim, virou um modismo, né? Se um toma, o outro quer tomar. Se um suplementa, o outro também quer suplementar. Como que é isso? Adriana, o paciente que chega, ele precisa ser diagnosticado. A gente sempre tem que ter a preocupação de ver aonde está o problema. Não é simplesmente você chegar, vai modular o paciente sem saber o que ele tem verdadeiramente dentro do exame. Eu trabalho muito com o exame de saliva, que é um exame que é muito já difundido nos Estados Unidos. Aqui ainda são poucos médicos que trabalham, mas é um exame excelente para a gente avaliar o perfil hormonal de cada paciente. Eu tenho a demanda grande mais de mulheres, mas também os homens precisam equilibrar, principalmente, às vezes, a testosterona, que a partir de 35 anos o homem começa a perder testosterona. Então, tem como a gente entrar nesse processo precocemente para que ele não desenvolva todos os problemas que vêm em função da queda desse hormônio. E assim também acontece com a mulher. Pois é, porque a gente tem visto, né, acompanhado, a gente que está principalmente aqui na mídia, uma coisa assim, um crescimento desordenado dessa reposição, às vezes sem tanta necessidade desses hormônios, que fazem
um dos efeitos desse hormônio seria o crescimento dos músculos quando a pessoa treina, né? Então, assim, acho que seria bom você deixar um alerta para a gente, como nutróloga também, e trabalhando com a modulação hormonal. Sim, eu acho muito importante, os exames têm que ser feitos, precisa-se de uma análise criteriosa em cima desses exames para a gente não correr o erro de suplementar sem necessidade e fazer uso de hormônios bioidênticos, que é o nano que a gente faz hoje. O que são os hormônios bioidênticos? Aqueles que não têm efeitos deletérios para a pessoa que está utilizando. Porque se eu uso, às vezes, um hormônio sintético, eu posso colher lá na frente alguns efeitos adversos em cima desses hormônios. Então, o hormônio não é coisa para se suplementar de qualquer maneira. Precisa de uma orientação médica, o paciente precisa ser acompanhado, precisa ser equilibrado. Certo, mas você faz também o acompanhamento? Sim, faço acompanhamento. Correto. Agora, fala um pouquinho para a gente aqui, porque não é todo profissional de saúde que já teve essa oportunidade que você teve de estar de perto e de fazer cursos com o Dr. Laí Ribeiro. Como que foi sua especialização? Foi em qual parte, né? Em qual segmento que você trabalha? Na verdade, Adriana, eu fiz uma pós-graduação de 18 meses com o Dr. Laí. Ali eu aprendi muito sobre essa medicina, foi uma experiência maravilhosa. Quebrei alguns paradigmas da medicina tradicional, então foi um crescimento muito grande. Então, ele tem muito a contribuir, tanto com a sociedade como com os médicos propriamente ditos. Tanto é que é uma pós-graduação hoje que cresce muito no Brasil, mas foi muito bom. Cresci muito como profissional. Que bom, isso é bom, né? Não só para você, mas para nós como pacientes, né? Agora, a nutrologia, doutora Raquel, qual que é a diferença assim, de um nutrólogo para um nutricionista? O nutricionista, ele vai equilibrar as dietas, o que o paciente vai se alimentar. Ele vai corrigir a alimentação propriamente dita. Eu vou associar a parte médica, que são os exames laboratoriais, e vou principalmente suplementar com o que o paciente está carente. São os minerais, são as vitaminas, os minerais, tudo baseando numa receita individualizada, específica para aquele paciente. De acordo com as necessidades. De acordo com as necessidades daquele paciente. Minha receita de um paciente nunca é igual ao outro. Entendeu? É tudo realmente voltado para aquele paciente. Que bom. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a doutora Raquel Muniz, falando para a gente a respeito aí da medicina integrativa. É um minutinho. E nós estamos de volta aqui no Vitrine na TV, pela Web TV UAI, com ela, a doutora Raquel Muniz, nutróloga, que está aqui conversando com a gente a respeito da medicina integrativa e da saúde quântica. Muito interessante, vocês vão saber daqui a pouquinho aí. Doutora Raquel, no primeiro bloco a gente falou um pouco aí a respeito de uma desintoxicação que você faz no seu consultório. Essa desintoxicação, você falou em metais pesados e parasitas. Né? A gente sabe que isso tudo está dentro de um contexto de uma saúde global do paciente e da saúde quântica. Explica para mim, fazendo favor, o que é essa desintoxicação de metais, o que é a desintoxicação desses parasitas? Bom, Adriana, é muito importante hoje, eu assim, levo na minha avaliação, no meu primeiro contato com o paciente, muito estilo de vida que ele tem e ele chega até mim. E eu avalio muito como que foi a história pregressa desse paciente. Bem individualmente. Então, o que eu vou analisar? A primeira coisa, avalio muito a parte do intestino. A gente sabe que o intestino hoje não é o segundo, é o nosso primeiro cérebro. Ali é liberado serotonina, a gente não pode esquecer. Então, ele é a porta de entrada de muitas coisas. Então, eu faço uma análise, eu faço um exame, onde eu detecto quais são os parasitas mais prevalentes naquele organismo. E faço a descontaminação, retiro esses parasitas, já tenho um sucesso terapêutico muito grande fazendo isso, porque às vezes é um paciente que vem com o sistema imunológico muito enfraquecido e muitas vezes não se atribui a essa presença de parasitas no intestino. Então já começo, é minha porta de entrada para tratamento são os parasitas e os metais, que a gente vai adquirindo, é maquiagem, são os alimentos que hoje tem muita quantidade de aditivos químicos, então eu faço primeiramente essa retirada. Certo, mas para esse tratamento, existe algum aparelho? Como que é feito?
Sim, eu tenho um aparelho que eu verifico, né? Eu faço durante a minha consulta e ali eu vou receber, vou saber o relatório do que o paciente tem. Isso eu faço já dentro do consultório. E tem os exames de sangue também, que a gente associa, que são pedidos depois numa segunda avaliação e é instituído o tratamento. Que bom, gente, muito bacana, viu? E ó, a doutora Raquel está ali em Juiz de Fora, quer dizer, você atende Juiz de Fora e São Paulo. Sim, Juiz de Fora, São Paulo e Valença também. Nossa. Mas aqui para nós, o bar, a gente está um pulinho ali de Juiz de Fora, né? Sim, é muito perto, né? Bem perto. A doutora Raquel agora vai falar um pouquinho para a gente, porque a gente esteve conversando com ela antes, e ela falou de saúde quântica. A gente sabe que hoje a quântica está totalmente ligada em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, no que a gente pensa a nosso respeito, muito importante. Mas, assim, na saúde, eu quero saber como que é que isso funciona. A saúde quântica hoje ela está chegando no Brasil, uma coisa mais nova, mas é muito interessante porque é o tratamento a nível celular. Quando a gente faz um tratamento a nível celular, a gente otimiza muito esse paciente. Então, é um tratamento assim que tem um futuro brilhante, eu acho, que no Brasil, porque é isento de efeitos colaterais e veio para somar em todas as terapias muito. Então, eu sou apaixonada pela parte da saúde quântica. Eu estou fazendo a segunda pós-graduação, que é em biofísica quântica. Nossa. Então, estou assim maravilhada. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. E eu tenho aplicado isso assim diariamente na minha prática clínica. E essa saúde quântica, ela se aplica assim quando um paciente chega com algum tipo específico de queixa para ser diagnosticado ou num todo? Sim, a quântica oferece um tratamento independente de qualquer patologia. Principalmente se eu quero remover parasitas, eu tenho um tratamento quântico em cima dessa remoção. Metais tóxicos hoje, a quântica oferece tratamentos de ponta, estudados muito lá fora. Então, muito nessa parte. Se eu quero otimizar algum órgão, a quântica também me oferece muitas possibilidades terapêuticas. Viu, gente? Olha, tudo isso aqui é novidade aqui no Vitrine. Pela primeira vez que a gente fala nesse assunto, né, da saúde quântica com tantos detalhes. Doutora Raquel, a saúde quântica, pelo que a gente conversou também, e eu entendi assim, eu quero que você explique para os nossos telespectadores, para os internautas, ela não utiliza medicamentos, assim, vamos dizer assim, de drogarias, é isso? Não são medicamentos químicos, são indutores frequenciais. A gente vai devolver para o órgão aquela frequência que ele possui. Certo. Então, não é utilizado química. Utilizo também outros medicamentos, como a clorela, que é considerado não um medicamento propriamente dito, ele é um suplemento, ele é considerado um superfood, porque ela devolve para aquele organismo tudo que foi depletado ao longo dos anos. Então, para você ter uma ideia, no Japão é fornecido pelo governo, as crianças já recebem, desde a pré-escola, o governo oferece esse suplemento, a clorela, nas escolas. Então, o japonês já tem um longo tempo de pesquisa em cima deles. E os indutores frequenciais, que são os medicamentos da saúde quântica que a gente utiliza, devolvendo a frequência de cada órgão e estabelecendo uma conduta de tratamento para cada doença, baseando também em frequência, que não são medicações químicas. Um exemplo, a pessoa que tem problema de tireoide. Ela pode fazer o tratamento com a saúde quântica? Sim, de posse dos exames, a gente avaliando aquele paciente, a gente, claro, é uma alternativa de tratamento que a gente lança a mão, devolvendo a frequência daquele órgão, sim. Agora, a gente conversando aqui, eu me lembro também, né, eu como assim, tenho uma atividade física muito intensa, que a clorela, ela é muito benéfica para quem faz atividade física. Você pode explicar? Porque ela é alcalinizante. A gente sabe que hoje o câncer, principalmente o câncer, ele vai se desenvolver no meio ácido. Quanto mais ácido aquele organismo, mais doenças ele tem possibilidades de ter, aquele organismo. E quanto mais alcalino, mais saúde tem aquela pessoa. Então, a gente tem que promover naquele organismo um ambiente alcalino. Então, a clorela faz isso. Ela é desintoxicante. E ela devolve, igual que eu te falei, como eu havia te falado, devolve tudo aquilo que o organismo perdeu e que a gente não absorve muitas vezes no nosso dia a dia.
Sim, mas lembrando aqui uma dica aqui nossa, que esse medicamento, que não é um medicamento, esse suplemento, a clorela, ele tem, ainda assim, deve ser aplicado e usado de modo individual, de acordo com a necessidade de cada um. Exatamente, isso mesmo. Agora, a saúde quântica, doutora Raquel, ela ainda é uma novidade, como a gente estava conversando aqui no Brasil, né? E vamos dizer assim, é uma coisa nova que está chegando para a gente poder se tratar de uma maneira mais natural, pelo que eu estou entendendo, é isso? Na verdade, Adriana, ela já é utilizada há muitos, muitos anos. Agora que está chegando no Brasil, mas já é uma técnica utilizada, ela já é muito estudada há muitos anos. Então, é novidade em termos de Brasil, mas em outros países ela já é muito, muito utilizada. Bom, a gente observa, doutora Raquel, que tem alguns profissionais que dentro da nutrologia, que seria essa medicina integrativa, né, o nutrólogo, ele opta às vezes por trabalhar com algumas especialidades, assim, especificamente uns trabalham com atletas, outros já trabalham assim mais num nível mais assim globalizado e ortomolecular, né? Você escolheu a saúde quântica. Sim, são terapias complementares. Certo. Eu trabalho tanto com a parte da medicina integrativa como a saúde quântica. Eu avaliando o meu paciente, eu vou ter condição de adaptar o melhor tratamento para ele. Então, isso vai da consulta, vai dos exames e o que eu preciso tratar nesse paciente. Na verdade, são áreas complementares. Sim, elas se complementam para o nosso próprio bem, né? Para o nosso tratamento. Com certeza. Então, a gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho para conversar mais com a doutora Raquel Muniz. Nós estamos de volta, diretamente aqui da clínica Dr. Dimitri Jorge. Quero deixar, assim, mais uma vez, a minha gratidão a esse parceiraço aqui do Vitrine e da TV UAI. A gente está aqui gravando diretamente da sala dele, do Dr. Dimitri, dermatologista. Nós estamos com a doutora Raquel Muniz, que é medicina integrativa, nutróloga, e a doutora Raquel também trabalha com saúde quântica. Gente, olha que interessante. Eu fiquei, assim, encantada quando eu vi na bolsa dela. Aí quis saber o que é, e ela vai explicar um pouquinho para a gente o que é esse medicamento quântico. Bom, esse é um dos medicamentos que a gente utiliza e ele tem a frequência do lítio e a frequência da ocitocina. Então, para aquela paciente que é ansiosa, que tem algum problema em relação a isso, as ansiedades, justamente, o dia a dia, a gente utiliza muito dessa medicação e eu tenho resultados muito bons com ela. E você tem desses medicamentos da saúde quântica para assim, um tanto de coisas que aparecerem aí, vamos dizer assim, né? Sim, a gente tem como indicar para o paciente, tem os locais de compra, eu tenho os meus locais que eu indico, as farmácias que eu sou fidelizada. Então, a gente fala para o paciente, ele não tem dificuldade nenhuma de adquirir esses produtos. Pois é, gente. Então, olha, hoje nós estamos aqui conversando com a doutora Raquel Muniz. A doutora Raquel está aqui em Juiz de Fora. Já estamos tentando negociar a vinda dela para o bar, viu? Já vou adiantar. Né? Porque, assim, a pessoa nutróloga, né? Vamos ficar aí sarado, malhado e bem cuidado com a medicina quântica, com a saúde quântica, melhor ainda. Doutora Raquel, fala para a gente aqui o seu endereço, seu telefone, porque eu sei que tem um tanto de pessoas que ainda não conheciam essa parte de modulação hormonal de uma forma tão, assim, vamos dizer assim, tão natural. Sim, o meu consultório é no Le Quartier, em frente ao Colégio Gramp, que é a Rua Batista de Oliveira, 1164, sala 706. E eu tenho uma secretária, vou deixar o número de contato para vocês depois. Na tela, viu, gente, o número de contato da doutora Raquel. E aí eu estou aí disponível. Vai ser um prazer receber cada um de vocês. Pois é, então estou achando que você vai ter que dividir seu tempo mais. Em São Paulo, Valência, Juiz de Fora e agora o Bar, hein? Com certeza. Vamos depender da gente, né? Projeto, né, Adriana? Sim. Vamos estudar isso aí. Ô, gente, e é isso aí. Eu quero te agradecer a sua presença aqui no Vitrine. Veio de Juiz de Fora diretamente aqui para dar uma entrevista para a gente aqui na TV UAI. Muito obrigado pela sua participação, pela sua confiança no nosso trabalho. Eu que te agradeço, Adriana. Foi ótimo estar aqui divulgando esse trabalho. É um trabalho
muito bonito, tenho muito bons resultados com os meus pacientes, então estou muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Grata eu e todos nós aqui agradecemos. E na semana que vem, você tem mais Vitrine na TV, aqui pela TV UAI.